Saudações em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar sobre divisões em igreja. Se for benção para você esse vídeo, depois você compartilhe com seus amigos, né? Dê seu joinha ali. Tudo isso para ajudar a chegar a mais pessoas. Certa feita ali, no estado de São Paulo, meados de 2000, Deus havia falado comigo sobre um pastor que estava em pecado de um ministério, um grande ministério, no qual eu congregava, eu era presbítero. E um homem muito acolhedor, assim, como pessoa, servia todo mundo, não tinha defeitos para o homem, né, olhando assim. Mas Deus o rejeitou. E ali, o Senhor falou comigo, né, que ele estava em pecado e tinha que revelar para a igreja e como que eu fazia isso. E eu quieto. E aí, o que aconteceu? Ele começou a pregar, isso por 2 meses e pouco ali, 3 meses, que tinha um traidor dentro da igreja. Todo culto ele falava que tinha um traidor dentro da igreja. E aquilo, todo mundo, o último que chegou ali nessa igreja era eu, com certeza pensaram que era eu. E o que aconteceu já no mês seguinte? Costumavam anotar numa lista ali num quadro quem dizimou no mês. Eu sou contra isso, porque ninguém precisa saber. Isso constrange, né? Tem às vezes alguém que não recebeu o salário, não dizimou no mês e fica constrangido, né? E ali meu nome não apareceu por um mês, segundo mês, e os outros irmãos pensavam, ele não está dizimando. Então o que levava ao traidor, né? Que deveria ser eu. E ali, eu orando a Deus, falei, Senhor, mas eu preciso de coisas palpáveis para acusar esse homem. O Senhor está mandando, o que eu faço? Aí, de repente, veio um cheque dele na minha mão, da Caixa Econômica, e eu falei, poxa, ele não poderia ter um cheque. Só que o nome dele era exatamente igual ao nome do presidente da igreja. Só o final do sobrenome que não, mas eu não sei por cargas d'água, ele conseguiu essa conta lá. Se tinha alguma ata, ou se levar o estatuto, ou o que ele levou lá. Estava no nome dele, que eu acho impossível. E teria que ser o presidente, né, assinar junto, porque ninguém assina um cheque só, nem de uma empresa quando tem sócios, e nem de uma igreja. Tem que assinar 2 pessoas, tesoureiro, presidente e assim por diante. O que aconteceu? Segurei uma cópia. Mas fui pesquisando mais coisas, ele recebia terrenos da prefeitura e costumava vender, lotear por partes, né, lotes pequenos, e vendia a troco de uma coisa, de outra, fazia os briques dele, vários terrenos, conforme a cidade ia crescendo, ele foi pegando os terrenos para a igreja, mas não ficava para a igreja, ele vendia. Tudo bem, guardei isso também comigo. Eu fui investigar, e Deus falando. Daí eu falei, Senhor, como eu vou levar isso para a igreja? Vai gerar um escândalo, vai gerar uma divisão. Aí eu pedi para Deus, vou em 3 igrejas nesses próximos dias, e eu quero que o Senhor fale a mesma palavra nas 3 igrejas, para confirmar para mim. Pois Deus fez. Nas 3 igrejas pregaram o mesmo assunto. Aí confirmou. E agora? Me vi na obrigação. E não fui. Ainda fiquei com medo, não obedecia a Deus. Eu não queria gerar um escândalo. Aí, certo dia eu tinha uma pastelaria pequena, todo dia cedo eu ia buscar tomate, óleo, alguma coisa que faltava ali no mercado lá do carne. E eu saí assim de manhã para ir buscar, e nisso um irmão atravessa uma praça, tem um pau-brasil, nunca esqueço dessa árvore, né, que é difícil de achar por aí, plantado nessa praça, e ele passou bem lá e veio, dando de dedo para mim. Meu servo, até quando vai ter dó de Saul? Não te mandei eu? E daí eu falei, e Deus me exortou ali muito, usou aquele irmão de outro ministério, que nem sabia do que estava acontecendo. O que aconteceu? No dia seguinte já peguei e chamei o copastor e falei, pastor, está acontecendo assim, assim, Deus já vem falando comigo, e eu já tenho umas provas, nós somos obrigados a apresentar isso para a igreja. Vai dar uma divisão, vai acontecer alguma coisa, mas eu tenho que fazer, eu não vou ficar com isso para mim. E ele falou, não, tudo bem. Pegamos, aí não tinha ainda e-mail, né? Fax, passei um fax com a carta a punho, mandei para a diretoria em São Paulo. Mas em 3 horas já desceram ali, toda a diretoria. O que aconteceu? Pegaram ele, colocaram num carro e saíram no bairro lá, foram falar com ele. Esse homem queria bater neles. Eu não estava junto, mas o pastor me contou.
ia bater neles. E acusou, inclusive, de denunciar alguém da diretoria lá, que estava em algo errado também. E aí, apaziguaram. O que fez? Demorou um mês, ele e a igreja no dia seguinte já se ajeitaram ali e já dividiu, né? Não demorou um mês, ele se ligou a outro ministério. Aí ficou os que eram a favor do ministério ali e outros foram com ele. Ligou um ao outro ministério, alugaram uma peça lá e continuaram. Dali um ano, 2, a prefeitura já deu um terreno para eles, né, mas não construíram. O que aconteceu? 8 anos mais ou menos depois, eu estive na cidade e um desses irmãos que tinha se rebelado na divisão aí, foi com ele e me chamou. Irmão, me perdoe. Foi bom ver o irmão. A gente aquela vez julgou que o irmão estava errado, estava criando contenda, mas Deus deu aqui um outro terreno para a igreja lá, e essa igreja também não foi para frente. E o que ele fez? Nós se reunimos, abrimos um outro ministério e tivemos que pagar por esse terreno aqui. Eu falei, o homem não deixou de ser corrupto mesmo, não teve jeito. E ele, cadê? Diz que virou meio mendigão. A mulher morreu de desgosto com um ano que aconteceu aquilo, que era uma mulher de Deus mesmo, e ele ficou meio mendigo. Os filhos dele estavam congregando lá, tudo gente boa, mas o pai, né, nem igreja mais tinha. E como que aconteceu isso, irmão? Para revelar lá na igreja. Era um culto de ensino, eu pedi para Deus como é que ia fazer, né? Era um culto de ensino, e eu sentava no lado esquerdo dele, o primeiro, e daí tinha 2 antes de mim, e depois dele tinha mais 3 ou 4 obreiros também, todo presbítero. Ele o pastor, e daí nesse dia eu falei, Senhor, se é para mim revelar para a igreja isso, que vai dar um escândalo, vai dar uma divisão, Senhor, por mim, faça isso. Ele vai dar oportunidade, como ele costumava dar para todo mundo, dar uma palavrinha, todos os obreiros, na quarta-feira, no ensino. Eu falei, ele vai dar oportunidade para todos, não vão aceitar. Daí ele vai dar para mim. Foi justo o que aconteceu. Passou os 2 do meu lado, não aceitaram, foi para o outro lado, os que estavam lá também, não, hoje não. Ele falou, irmão Volmir, é com você. Quando ele falou, irmãos, eu subi no fogo. Eu levantei e falei, irmãos, é de Deus o que eu vou falar hoje. Aí eu senti ali que Deus estava comigo. Peguei e falei, comecei a falar para a igreja. Eu não sei o que aconteceu naquele momento, se Deus deixou ele surdo, ou se ele se envolveu com outra coisa ali no púlpito, que ele não ouviu o que eu falei. Ele foi saber depois com a igreja, no outro dia. Eu simplesmente falei assim, igreja, o pastor vem falando já há mais de 3 meses que tem um traidor dentro da igreja. Vem ou não vem? Sim. Pois esse traidor está aqui, é ele o traidor. E eu tenho todos os comprovantes, isso e aquilo, e Deus mandou falar, por isso que eu estou falando. E ele vai tomar conta de vocês, Deus vai tomar conta do que está acontecendo. Eu só estou sendo um canal por Deus aqui. Irmãos, virou um vespeiro aquela igreja. Depois acabou o culto normal, só que o pastor não teve reação nenhuma. Eu não sei o que aconteceu. Foi Deus ali que não deixou acontecer nada. E no dia seguinte em diante, daí que veio a diretoria, né? Que daí ele foi saber da verdade. Mas a igreja ficou tudo meio, já foi para casa meio revoltado. Então eu digo para você que vê tanto problema dentro da igreja, se não for Deus que te mandar, não crie contenda, não faça divisão. A Bíblia diz que tem o joio e o trigo, né? Jesus contou uma parábola e falou aos discípulos que até eles se propuseram, vamos tirar o joio então. Não, o joio tem que crescer junto com o trigo. E quando o trigo estiver para a colheita, nós vamos lá e arrancamos o joio primeiro, juntamos em molhos, depois é lançado no fogo. E daí se colhe o trigo. Dessa mesma forma, Deus vai fazer com esse povo errado. Tem gente errada dentro da igreja, não interessa o ministério. Todos os lugares tem. Não adianta você ficar pulando daqui para ali, de um lado para o outro. Todo lugar tem problema. É difícil mexer com gente. Empresas têm, igrejas têm, famílias têm. Tem família perfeita? Não tem. Vai me dizer que a sua é perfeita, né? Analise. Paulo, já na época, teve uma discórdia com Barnabé, né? Por causa de outro
obreiro. Daí um foi para um lado, outro foi para o outro, a obra continuou. Paulo e Apolo também não se combinavam nas coisas que eles queriam para Deus, mas não brigaram, não contenderam. Simplesmente um foi para um lado e um para o outro. É a mesma coisa assim. Agora, dividir igreja, nesse caso que aconteceu, ali foi o próprio Deus agindo, né? Porque estava indo uma turma com ele para o buraco. E você criar contendas em igreja, ou por qualquer coisinha se queimar, ou sair falando, isso não é de Deus. E não prospera. Não prospera. Não adianta ficar abrindo portinha aqui e ali, não prospera. Fica onde você está, ore pelos que estão errados. Mas hoje em dia o povo não tem paciência. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas juntariam doutores para si. Haveria comissão nos ouvidos de ouvir a palavra, mas juntariam doutores para si. Cada um quer ouvir o que ele quer. Ele quer fazer o seu culto, quer culto para ele, não é para Deus. E trazer quem ele quer para ser o pastor dele. Né? Eu só digo, saia se caso foi como Paulo e coisa, a minha ideia é diferente, não bate com essa doutrina, não bate com aquela, aí tudo bem. Né? Vá para outra que você se sente bem. Agora, criar contenda, sair falando mal, Deus cobra. Tá? Que Deus o abençoe.